Vi minha filha Carolina emergir da garagem carregando várias sacolas de loja de grife que eu nunca conseguiria pagar, enquanto Marcelo arrastava uma caixa enorme de televisão. Era meio da tarde de uma terça-feira comum, e eu tinha acabado de lavar a louça do almoço deles. Um almoço que preparei com ingredientes que eu mesma não podia comprar para mim. O som dos saltos dela no piso de madeira ecoou pela casa, aquela casa que Roberto e eu compramos depois de 42 anos suando numa fábrica têxtil. Ela nem olhou na minha direção, mas foi o sorriso de satisfação no rosto dela, aquele brilho de quem acabou de realizar todos os desejos, que me deixou com um aperto no peito. Algo não batia. Minha aposentadoria era de R$ 4.500 e eles diziam que mal dava para cobrir as despesas da casa. Mas aquelas sacolas, aqueles sorrisos, aquele desprezo no olhar quando me viam. Naquele momento, uma dúvida terrível começou a crescer dentro de mim. Uma dúvida que logo se transformaria na descoberta mais dolorosa e libertadora da minha vida. Se você já passou por algo parecido com alguém da sua família, ou conhece uma pessoa idosa que pode estar sendo explorada, deixe seu comentário abaixo compartilhando sua experiência. E se inscreva no canal para mais histórias reais de superação. O dia havia começado como qualquer outro nos últimos 3 anos. Acordei às 5h30 da manhã, como sempre fazia mesmo depois de aposentada. Velhos hábitos de 42 anos trabalhando numa fábrica não morrem facilmente. A diferença é que antes eu acordava para ir trabalhar e ganhar meu sustento. Agora eu acordava para servir. Coloquei o café no fogo e comecei a preparar o café da manhã. Pão na chapa para o Marcelo, que só comia assim, com bastante manteiga. Frutas picadas para a Carolina, que estava sempre de dieta, embora nunca perdesse peso. Tapioca para mim, feita com o resto da massa de ontem, porque economizar era importante, ou pelo menos era o que eles diziam. Olhei ao redor da cozinha enquanto a chaleira começava a apitar. Essa cozinha. Roberto e eu escolhemos cada azulejo, cada armário. Lembro do dia em que instalamos aquela pia dupla. Ele todo orgulhoso dizendo que agora eu teria espaço de sobra para minhas coisas. Você merece, Rita, ele disse. Depois de tanto trabalhar, você merece ter uma cozinha de rainha. Meus olhos arderam. Fazia 3 anos desde que Roberto partiu. 3 anos desde que meu mundo desabou. Câncer no pâncreas. Levou ele em 4 meses. Nem tempo tivemos de nos despedir direito. Mãe, o café está pronto ou não? A voz de Carolina atravessou meus pensamentos como uma faca. Já está indo, filha, respondi, apressando-me. Ela apareceu na porta da cozinha, ainda de roupão, olhando para o celular. Nem levantou os olhos. O Marcelo quer ovos também, e não esquece de passar as camisas dele hoje. Ele tem uma entrevista amanhã. Uma entrevista. Quantas entrevistas já tinham acontecido nos últimos 3 anos? Marcelo estava desempregado desde antes de Roberto morrer, e cada semana tinha uma nova promessa de emprego que nunca se concretizava. Claro, filha, pode deixar. Ela finalmente olhou para mim, e seus olhos tinham aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer, uma mistura de impaciência e desdém. E olha, mãe, semana que vem o Marcelo precisa de um dinheiro para renovar a carteira de motorista. Só uns R$ 300. Você pode deixar separado? R$ 300. Sempre tinha alguma coisa. Semana passada foram 400 para o conserto do carro dele. Antes disso, 600 para não sei que curso online. E eu, com meus remédios de pressão e diabetes, tendo que escolher qual comprar, porque nunca sobrava para os dois. Tudo bem, Carol, eu vejo o que posso fazer. Não é, vejo o que posso fazer, mãe. É sua filha pedindo. Você não quer ajudar a gente? Aquela pergunta. Sempre aquela pergunta, como um anzol enfiado no meu coração. Claro que quero, filha. Desculpa, eu vou separar. Ela voltou para o celular, satisfeita, e saiu da cozinha sem mais palavras. Sem um obrigada. Sem um bom dia. Sem nada. Preparei a bandeja com o café da manhã deles e levei para a sala. Eles estavam no sofá. Aquele sofá novo de couro que tinha aparecido há 6 meses. Compramos parcelado, mãe. Não se preocupa, Carolina tinha dito. Mas eu nunca vi eles pagarem parcela nenhuma.
Marcelo estava de bermuda e camiseta, os pés descalços em cima da mesinha de centro que Roberto tinha feito com as próprias mãos. Ele nem olhou quando coloquei a bandeja. Finalmente, ele resmungou. Achei que ia ter que cozinhar eu mesmo. Você cozinhar, Marcelo? Pensei. Você, que nunca lavou nem um copo em 3 anos morando aqui? Mas não disse nada. Nunca dizia. Preciso que lave minha roupa de academia também, Dona Rita. Ele continuou, ainda sem me olhar. Dona Rita. Ele me chamava assim, como se eu fosse a empregada. E cuidado com aquela calça de moletom cinza. É cara. Cara. Tudo era sempre caro com eles. Roupas caras, eletrônicos caros, restaurantes caros. Mas nunca sobrava para ajudar com a conta de luz, que tinha dobrado desde que eles se mudaram para cá. Voltei para a cozinha e comecei a lavar a louça. Minhas mãos estavam ásperas, ressecadas. Parei de comprar creme para as mãos fazia meses. Luxo desnecessário, eu me dizia. Tinha que economizar. Mas economizar para quê? Para quem? Terminei a louça e fui para a área de serviço começar a lavar as roupas. 3 máquinas cheias. Sempre 3 máquinas, porque Carolina trocava de roupa 3 vezes por dia e Marcelo não usava nada mais de uma vez. Enquanto separava as peças, meus olhos caíram sobre uma camisa de seda de Carolina. Linda, azul petróleo, com etiqueta ainda presa. Instintivamente, olhei o preço. R$ 890. Meu coração falhou uma batida. R$ 890. Numa camisa. Uma única camisa custava quase 1/5 da minha aposentadoria. Olhei para a pilha de roupas. Quantas peças ali tinham etiquetas ainda? Quantas eram novas, nunca usadas, compradas por impulso? Mãe! A voz de Carolina veio da sala. Você pode trazer mais café? Larguei a camisa e fui. Sempre ia. Sempre atendia. Sempre servia. Era assim que tinha sido desde que eles se mudaram para cá, 3 meses após o funeral de Roberto. Mãe, você não pode ficar sozinha nessa casa enorme, Carolina tinha dito, lágrimas nos olhos. Você precisa de companhia. Deixa a gente vir morar com você. A gente cuida de você. Cuida de mim. Que piada amarga essas palavras eram agora. Eles não vieram cuidar de mim. Vieram ocupar minha casa, gastar meu dinheiro e me transformar numa serva na minha própria residência. Mas eu tinha deixado. Por quê? Porque estava sozinha. Porque a casa ecoava com a ausência de Roberto. Porque no fundo do meu coração, eu tinha esperança de que minha filha fosse me dar o conforto que eu precisava. Como eu estava enganada. Levei mais café para eles e voltei para a área de serviço. Coloquei a primeira máquina para rodar e me sentei na cadeira velha que tinha ali. Aquela que Roberto usava quando ficava me fazendo companhia enquanto eu passava roupa. Fechei os olhos por um momento e deixei a memória vir. Rita, amor, você trabalha demais, ele dizia sentado naquela cadeira, me observando passar suas camisas. Quando a gente aposentar, você não vai fazer mais nada. Eu vou cuidar de você. Vamos viajar, conhecer a praia, comer em restaurantes bonitos. Ah, Roberto, você e seus sonhos. Eu ria. A gente vai a cuidar da casa e ficar de boa aqui mesmo. Não, Rita. 42 anos você deu para aquela fábrica. Agora vai ser sua vez de descansar. Descansar. Abri os olhos e olhei para minhas mãos. Calejadas, inchadas, com as veias saltadas. Mãos de quem nunca parou de trabalhar. Nem na aposentadoria. Roberto teria ficado furioso se visse como as coisas estavam. Ele sempre foi protetor, sempre me defendeu. Lembro de quando a Carolina era adolescente e respondeu mal para mim uma vez. Roberto ficou tão bravo que ela passou uma semana sem mesada. Ninguém falta com respeito com sua mãe, ele tinha dito firme. Ninguém. E agora, sem ele aqui para me defender, Carolina tinha me transformado nisso. Numa sombra, numa conveniência, num caixa eletrônico. A máquina de lavar apitou, me tirando dos pensamentos. Levantei e fui estender as roupas. O sol estava forte lá fora, um dia bonito de novembro. O tipo de dia que Roberto e eu passaríamos no quintal, ele cuidando do jardim, eu lendo um livro na sombra. Agora o jardim estava abandonado. Não tinha tempo para cuidar dele. Mal tinha tempo para respirar. Comecei a estender as roupas e, de repente, algo caiu do bolso de uma calça de Marcelo. Um pedaço de papel dobrado.
Peguei do chão, instintivamente abrindo. Era uma fatura de cartão de crédito. Meu cartão de crédito. Mas eu não tinha cartão de crédito. Quando Roberto morreu, cancelei o nosso cartão conjunto porque não queria me endividar. Foi Carolina quem insistiu. Mãe, a gente precisa de um cartão para emergências. Coloca no seu nome, mas eu fico com ele. Assim, se precisar de algo urgente, a gente resolve. Emergências. Olhei para a fatura. Meus olhos percorreram os valores e eu senti meu estômago revirar. Joalheria Vivara, R$ 3.600. Restaurante Fasano, R$ 1.200. Loja Zara e R$ 400 Apple Store, R$ 4.500 Spa. Essência, R$ 1.800. A lista continuava, página após página. E no final, em letras vermelhas e maiúsculas. Valor total, R$ 15.870. Pagamento mínimo, R$ 1.890. Minhas pernas fraquejaram. Precisei me apoiar no varal. R$ 15.000, num único mês. E eu tomando remédio de pressão dia sim, dia não, porque não tinha dinheiro para comprar a caixa completa. Minhas mãos tremiam segurando aquele papel. Era de setembro, 2 meses atrás. Será que a fatura de outubro estava pior? E a de novembro? Senti algo quente escorrer pelo meu rosto. Lágrimas. Estava chorando e nem tinha percebido. Mãe, onde você está? A voz de Carolina veio da casa. Rapidamente, sequei as lágrimas e guardei a fatura no bolso da minha calça. Meu coração estava disparado. Estou aqui, filha. Já vou. Eu e o Marcelo vamos sair. Tem um almoço com uns amigos dele. A gente volta só de noite. Deixa a janta pronta, por favor. Eles iam sair. Para almoçar com amigos. Com dinheiro que não tinham. Com meu dinheiro. Tudo bem, filha. Minha voz saiu estranha, meio rouca. Ouvi a porta da garagem abrir e fechar. O carro saindo. E então, silêncio. Estava sozinha. Tirei a fatura do bolso novamente e fui para dentro de casa, para a cozinha. Sentei na mesma mesa onde Roberto e eu tomávamos café juntos toda manhã por 43 anos de casamento. Coloquei o papel na minha frente e forcei meus olhos a lerem novamente. Cada item. Cada valor absurdo. Spa, restaurante, joias, roupas de marca, eletrônicos, nada essencial, nada necessário, tudo luxo, tudo supérfluo. E eu estava usando a mesma roupa fazia 3 anos. Eu estava comendo o resto da comida deles. Eu estava deixando de comprar remédios. Por quê? Porque é sua filha, Rita, uma voz dentro de mim sussurrou. Porque você ama ela, porque família é assim. Mas será que era assim mesmo? Roberto não acharia que era assim. Roberto ficaria furioso. Levantei e fui até o quarto. Meu quarto, que antes era espaçoso e aconchegante, mas que agora estava apertado porque Carolina tinha colocado as coisas dela no meu armário. Só temporariamente, 3 anos atrás. Abri a gaveta da minha cômoda, aquela onde guardava documentos importantes. Procurei até encontrar o envelope com os papéis do banco. Sentei na cama e abri. Extratos bancários dos últimos meses que o banco mandava pelo correio. Nunca olhava direito. Carolina tinha dito que não precisava. Deixa que eu cuido disso para você, mãe. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Mas agora eu precisava ver. Abri o extrato de outubro. Entrada, R$ 4.500. Aposentadoria INSS. Saídas. Transferência. Carolina, R$ 2.000. Saque, R$ 1.200. Cartão de crédito, R$ 1.890. Pagamento mínimo. Conta de luz, R$ 380. Conta de água, R$ 120. Sobra, R$ 1.090. Negativo. Minha conta tinha ficado negativa. Peguei o extrato de setembro. Mesma coisa. Agosto, julho, junho. Mês após mês, minha conta ficava negativa. E como eles cobriam? Com o dinheiro do mês seguinte. Um ciclo vicioso que me afundava cada vez mais. Comecei a somar mentalmente. Só nos últimos 6 meses, calculei rápido, eles tinham tirado mais de R$ 30.000. R$ 30.000 em 6 meses. Se eu multiplicasse isso por 3 anos... Meu Deus! Não! Não podia ser. Levantei, quase cambaleando, e voltei para a cozinha. Peguei um caderno velho e uma caneta. Sentei novamente na mesa e comecei a fazer contas.
R$ 4.500 por mês de aposentadoria, vezes 12 meses, vezes 3 anos, R$ 162.000. R$ 162.000 tinham entrado na minha conta nos últimos 3 anos. Comecei a somar os gastos que conseguia ver nos extratos. As transferências para Carolina, os pagamentos de cartão de crédito, os saques. Gastei 1 hora fazendo contas, verificando, somando. E cheguei num número que me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. R$ 180.000. R$ 180.000. Eles tinham gastado R$ 180.000 em 3 anos. Mais do que eu tinha recebido. O que significava que, além de gastar toda a minha aposentadoria, eles tinham me endividado. Olhei para os papéis espalhados na mesa, os extratos, as faturas, os números, provas. Provas concretas de que minha filha, minha única filha, o bebê que carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto amor, estava me roubando. Não era ajuda, não era cuidado, não era família, era roubo. E eu, idiota que era, tinha deixado acontecer. Mas acabou, uma voz dentro de mim disse. Uma voz nova, uma voz que não estava chorando ou se lamentando. Uma voz que estava brava, acabou. Mas o que descobri em seguida me gelou o sangue ainda mais. Fiquei sentada naquela mesa por horas, os papéis espalhados na minha frente como provas de um crime contra mim, cometido pela minha própria filha. O relógio da parede marcava 3 da tarde. Carolina e Marcelo tinham saído há quase 4 horas para aquele almoço com amigos. Almoço pago com meu dinheiro, obviamente. Peguei meu celular, um aparelho velho que mal funcionava, que eu insistia em manter porque estava funcionando, não precisava trocar. E liguei para o banco. Banco Central, boa tarde, aqui é a Fernanda. Como posso ajudar? Respirei fundo. Oi, eu preciso de ajuda. Preciso de todos os extratos da minha conta dos últimos 3 anos. Certamente. Pode me passar seu CPF? Dei as informações, respondi as perguntas de segurança. Minha voz estava trêmula, mas tentei me manter firme. Os extratos completos dos últimos 3 anos serão enviados por e-mail em até 48 horas, senhora Rita. Mais alguma coisa? E-mail. Eu nem lembrava a senha do meu e-mail. Carolina tinha mudado quando organizou o meu celular. Na verdade, vocês podem imprimir e eu busco na agência? Pode sim. Pode vir amanhã após as 10 da manhã que estará pronto. Muito obrigada. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Amanhã. Amanhã eu teria todas as provas. Mas parte de mim não queria ver. Parte de mim queria enfiar todos aqueles papéis de volta na gaveta, fingir que não tinha visto nada, voltar para a rotina de lavar, cozinhar, servir. Porque ver significava aceitar. Aceitar significava agir. E agir significava... Significava o quê? Expulsar minha filha? Brigar com ela? Ficar sozinha de novo? Sozinha de novo. Repeti baixinho. Como se eu não estivesse sozinha já. Como se ter Carolina e Marcelo aqui fizesse alguma diferença, além de me transformar em empregada. Quando foi a última vez que Carolina me abraçou? Quando foi a última vez que ela me perguntou como eu estava? Se eu estava bem? Se eu sentia falta do pai? Não conseguia lembrar. Mas lembrava perfeitamente da última vez que ela pediu dinheiro. Foi ontem. Guardei os papéis de volta no envelope e escondi no fundo da gaveta, embaixo das minhas roupas velhas. Não podia deixar eles verem. O resto da tarde passou num borrão. Preparei a janta. Lasanha, o prato favorito de Marcelo, e fiquei esperando. Minha mente estava a 1000 por hora, mas minhas mãos continuavam no automático. Picar, cozinhar, temperar. Eles chegaram às 8:30 da noite. Ouvi risos na garagem. Risos altos, despreocupados. Que cheiro bom! Carolina entrou pela cozinha, o rosto corado, feliz. É lasanha? Ah, mãe, você é demais. Você é demais. As palavras que ela usava quando queria algo de mim. Está quase pronta, respondi, sem olhar para ela. Marcelo passou direto para a sala, já ligando a televisão. Aquela TV enorme de 65 polegadas que tinha aparecido misteriosamente há 2 meses. Servi a janta.
Eles comeram, falando sobre o almoço, sobre os amigos, sobre um possível negócio que Marcelo estava quase fechando. Sempre quase. Sempre promessas. Nunca nada concreto. Comia em silêncio, empurrando a comida no prato. Não tinha fome. Meu estômago estava embrulhado. Mãe, você está bem? Carolina me olhou de repente, franzindo a testa. Você está estranha. Estou só cansada, filha. Ah, ela voltou para a comida. Você trabalha muito mesmo. Mas é bom, né? Trabalho mantém a mente ativa na sua idade. Na minha idade. Como se eu fosse uma múmia. Tinha 69 anos, não 90. Terminaram de comer e foram para a sala assistir alguma série. Lavei a louça sozinha, como sempre. Quando finalmente fui para o quarto, eram quase 11 da noite. Deitei, mas não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo o som da TV vindo da sala. Amanhã eu iria ao banco. Amanhã eu teria as provas completas. E então? Então o quê? Virei de lado e vi a foto de Roberto na mesinha de cabeceira. Aquela foto antiga, dele sorrindo, com o braço ao meu redor. Roberto, sussurrei no escuro. Eu não sei o que fazer. Me diz o que fazer. Mas, obviamente, ele não respondeu. Nunca mais responderia. Fechei os olhos e, eventualmente, o cansaço me venceu. A manhã seguinte foi tortura. Acordei ainda mais cedo que o normal, às 5. Meu corpo estava tenso, minha cabeça latejando. Tinha dormido mal, sonhos confusos com números e faturas, e Roberto me olhando decepcionado. Fiz o café da manhã mecanicamente. Carolina apareceu de mau humor. Mãe, acabou o pão francês? Ontem você não quis que eu comprasse, lembra? Disse que estava de dieta. Pois agora eu quero. Vai lá comprar. Eram 6 da manhã. A padaria nem estava aberta ainda. A padaria abre às 6:30, filha. E daí? Espera abrir e vai. Eu preciso sair mais tarde. Tenho que ir ao banco. Ao banco? Ela parou a xícara de café a meio caminho da boca. Pra quê? Uns documentos. Nada demais. Que documentos? Seu tom era afiado agora. Desconfiado. Só uns extratos que pedi. Para organizar minhas coisas. Organizar suas coisas? Mas eu já organizo tudo para você, mãe. Não precisa se preocupar com isso. Eu sei, filha, mas... Olha, eu vou com você então. Que horas você vai? Merda. Ela não podia ir comigo. Não precisa, Carol. Sei que você está ocupada. Eu resolvo rápido e volto. Não é incômodo nenhum, mãe. Seu sorriso era forçado. A gente vai juntas. Estava claro que ela não ia me deixar ir sozinha. Precisava pensar rápido. Na verdade, sabe de uma coisa? Acho melhor deixar para outro dia mesmo. Não é urgente. Forcei um sorriso. Você tem razão. Não preciso me preocupar com essas coisas. Você cuida tão bem de tudo. Ela relaxou visivelmente. Pois é. Pode deixar comigo. Tomou o café e voltou para o quarto. Esperei até ouvir a porta fechar e então peguei meu celular. Mandei uma mensagem para o banco pelo WhatsApp. Bom dia, não vou conseguir ir hoje buscar os extratos. Tem como enviar pelos correios no meu endereço? A resposta veio rápido. Bom dia, senhora Rita. Podemos sim. Será enviado hoje via Sedex. Deve chegar em 2-3 dias úteis. 3 dias. Tinha que esperar 3 dias. 3 dias fingindo que estava tudo normal. 3 dias convivendo com pessoas que estavam me roubando. A semana que seguiu foi a mais longa da minha vida. Continuei com a rotina, acordar cedo, fazer café, limpar, cozinhar, lavar, servir. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Cada vez que Carolina pedia dinheiro, e ela pediu 3 vezes naquela semana, eu sentia uma revolta crescer no meu peito. Mas controlava. Sorria, dizia claro, filha, e dava. Cada vez que Marcelo gritava do sofá pedindo isso ou aquilo, eu tinha que morder a língua para não gritar de volta. Observava tudo agora, com olhos novos. A forma como eles tratavam minha casa, como se fosse um hotel. A forma como falavam comigo como se eu fosse a empregada. A forma como gastavam e gastavam, sem nenhuma preocupação, enquanto eu usava a mesma calça com o zíper quebrado porque não tinha dinheiro para comprar uma nova. No 4º dia, a campainha tocou. Mãe, tem um Sedex para você! Carolina gritou da sala.
Meu coração disparou. Larguei o que estava fazendo e fui até a porta. O envelope era grande, grosso. Consegui pegar das mãos do carteiro antes de Carolina ver direito. "O que é isso?" ela perguntou, curiosa. "Ah, uns documentos da aposentadoria. Nada demais." Abracei o envelope contra o peito. "Documentos da aposentadoria? Deixa eu ver." "Não precisa, filha. É chato. São só papéis de renovação. Eu resolvo." Subi para o quarto antes que ela pudesse insistir, fechei a porta e sentei na cama com mãos trêmulas. Respirei fundo 3 vezes e abri o envelope. Dentro havia um maço grosso de papéis. Cada página era um mês. 36 páginas. 3 anos de história bancária. Comecei a ler. E foi muito pior do que eu imaginava. Porque não eram só os gastos absurdos, não eram só as transferências obscenas, havia saques que eu não sabia que existiam. Quase todo mês, alguém, provavelmente Marcelo, sacava todo o dinheiro que sobrava na minha conta. Às vezes, 500, às vezes 1.000, às vezes até 2.000. Havia compras online que eu nunca tinha feito. Compras em sites de luxo, de importados, de eletrônicos. Havia parcelamentos de coisas que eu nunca tinha visto. Uma geladeira novíssima que estava na cozinha de eles precisarem. Um ar-condicionado que tinham colocado no quarto deles, porque Marcelo não consegue dormir com calor. Tudo no meu cartão de crédito. Tudo no meu nome. Tudo sendo pago com minha aposentadoria. Ou melhor, não sendo pago, porque só faziam o pagamento mínimo e a dívida só crescia. Na última página estava o saldo atual da minha conta. R$ 3.780. E a dívida total do cartão de crédito, R$ 45.670. R$ 45.000 de dívida. A página caiu da minha mão. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Levantei, cambaleei até o banheiro e vomitei. Quando voltei para o quarto, limpei a boca com mão trêmula e olhei para os papéis espalhados na cama. 3 anos. R$ 180.000 gastos. 45.000 de dívida. E eu, a idiota, achando que estava ajudando a família, achando que era normal, achando que era assim que família funcionava. Olhei para a foto de Roberto, e então algo dentro de mim quebrou. Não quebrou de tristeza, quebrou de raiva, uma raiva fria, calculada, determinada. "Não", disse em voz alta. "Não, chega. Chega de ser capacho, chega de ser usada, chega de deixar eles me roubarem, me humilharem, me transformarem em nada." Roberto não teria deixado isso acontecer, e eu não ia deixar mais. Peguei o celular com mãos que não tremiam mais e pesquisei. Como retomar controle de conta bancária. Li muito. Li sobre direitos do idoso, sobre abuso financeiro, sobre como fazer boletim de ocorrência. Mas uma parte de mim ainda hesitava. Era minha filha, meu sangue. Eu podia chamar a polícia para a minha própria filha? Então pesquisei outra coisa. Como mudar dados bancários sem outra pessoa saber. E foi como se uma luz tivesse acendido. Não precisava de polícia. Não precisava de confronto. Não ainda. Primeiro, eu precisava cortar o fluxo de dinheiro. Limpei o histórico do celular. Tinha aprendido a ser cuidadosa. E guardei todos os extratos dentro de uma fronha velha no fundo do armário, onde Carolina nunca mexeria. Desci as escadas com um plano formado na minha cabeça. Carolina e Marcelo estavam na sala, como sempre. Netflix na TV, cerveja na mão, que eu tinha comprado com o meu dinheiro. "Mãe, amanhã a gente vai precisar de dinheiro para o mercado", Carolina disse sem tirar os olhos da tela. "Acho que R$ 600 resolve. R$ 600 para o mercado", sendo que eu sabia que metade disso ia para bebida e besteira para eles. "Tá bom, filha", respondi docemente. Ela sorriu, satisfeita, em controle. Mas o que ela não sabia era que esse seria o último dinheiro meu que eles veriam. Porque no dia seguinte eu ia começar minha vingança. Na manhã seguinte, acordei com um propósito que não sentia há 3 anos. Fiz o café da manhã como sempre, mas minha mente estava em outro lugar. Estava planejando, calculando. Pesquisei no celular a agência bancária mais próxima que não fosse a minha habitual.
Não podia correr o risco de encontrar alguém que conhecesse Carolina. Encontrei uma a cerca de 3 quilômetros dali, mais longe, mas necessário. Esperei Carolina e Marcelo saírem. Eles tinham algum compromisso no shopping, ler-se, gastar mais dinheiro, e então me arrumei. Coloquei minha roupa mais apresentável, embora estivesse desgastada. Penteei o cabelo. Passei um batom velho que encontrei no fundo da bolsa. Olhei para mim no espelho. A mulher que me encarava tinha 69 anos, mas parecia ter 80. Olheiras profundas, rugas acentuadas pela preocupação, cabelos brancos mal cuidados. Quando foi que eu tinha parado de cuidar de mim? Depois, disse para o reflexo. Primeiro, você resolve isso. Depois, você cuida de você. Peguei todos os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, os extratos, e coloquei numa pasta. Chamei um Uber. Gastaria R$ 20, mas era investimento necessário. A viagem foi tensa. Ficava olhando o celular, com medo de Carolina ligar perguntando onde eu estava. Mas não ligou. Claro que não ligou. Ela nunca se importava onde eu estava, desde que o jantar estivesse pronto quando voltasse. A agência era pequena, menos movimentada. Perfeito. Entrei e fui direto ao guichê de atendimento. Bom dia, preciso falar com um gerente. A atendente, uma moça jovem e simpática, sorriu. Claro. Pode aguardar um momento? Sentei numa cadeira e segurei a pasta com força contra o peito. Meu coração estava acelerado. Ainda estava a tempo de desistir, de voltar, de fingir que nada tinha acontecido. Mas então lembrei da fatura de 15 mil reais. Lembrei do extrato de 180 mil reais gastos. Lembrei de estar tomando remédio dia sim, dia não, porque não tinha dinheiro. Não ia desistir. Senhora Rita? Uma mulher de uns 40 anos, vestindo terno, me chamou. Por aqui, por favor. Segui até uma sala pequena, ela fechou a porta e se sentou atrás de uma mesa. Sou Sandra, gerente dessa agência. Como posso ajudar? Respirei fundo. Eu preciso de ajuda. Estão roubando meu dinheiro. Sandra se inclinou para a frente, preocupada. Pode me contar? E então, contei. Tudo. Desde a morte de Roberto, até a mudança de Carolina e Marcelo, até o momento em que encontrei a primeira fatura. Mostrei os extratos, as provas, os números. Sandra ouvia em silêncio, e conforme eu falava, sua expressão ficava cada vez mais séria. Senhora Rita, ela disse quando terminei, o que está acontecendo com a senhora é abuso financeiro de idoso, é crime. Aquelas palavras. Crime. Minha filha estava cometendo um crime contra mim. Eu sei, minha voz saiu baixa. Mas é minha filha, eu não quero colocar a polícia nisso. Entendo. Sandra pegou uma caneta. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos proteger seu dinheiro. Depois, a senhora decide o que quer fazer. Ela explicou o processo. Íamos abrir uma nova conta, totalmente separada, só no meu nome. Ninguém teria acesso exceto eu. Minha aposentadoria seria redirecionada para essa conta nova. Faríamos um novo cartão de débito e cancelaríamos o antigo. E o cartão de crédito? Perguntei. O cartão está no seu nome. Eles não podem mais usar. Você vai ficar com o único cartão. E vamos baixar o limite para o mínimo, para evitar mais dívidas. E eles vão perceber? Vão saber que fui eu? Sandra fez uma pausa. Vão perceber quando tentarem usar e não funcionar. E vão saber que foi a senhora quando o dinheiro não entrar mais na conta antiga. Mas legalmente, senhora Rita, esse é seu dinheiro, seu direito. Ela estava certa. Era meu dinheiro, meu direito. Tem outra coisa, Sandra continuou. Esses 45 mil de dívida, tecnicamente, foi fraude. Eles usaram seu nome sem autorização. Podemos contestar, mas isso seria processo, investigação. Não, falei rápido. Não quero processo, só quero meu dinheiro de volta. Quero que parem. Sandra acenou. Então vamos começar. A senhora tem 1 hora? Passei as 2 horas seguintes preenchendo papéis, assinando documentos, criando senhas. Foi exaustivo, mas libertador. No final, Sandra me entregou um cartão temporário. O cartão definitivo chega em 5 dias úteis, no seu endereço. Até lá, use esse temporário. E senhora Rita? Ela segurou minha mão. A senhora fez a coisa certa.
A senhora não merece ser tratada assim. Ninguém merece. Suas palavras foram como um bálsamo, porque parte de mim ainda sentia culpa. Ainda sentia que estava fazendo algo errado. Mas a parte mais forte, a parte que tinha passado 3 anos sendo humilhada e roubada, sabia que Sandra estava certa. Saí do banco com a pasta debaixo do braço e o novo cartão escondido no fundo da bolsa. No caminho de volta de Uber, fiquei olhando pela janela. Era um dia bonito, ensolarado. O tipo de dia que Roberto amava. Tirei o celular e abri a calculadora. A próxima aposentadoria cairia em 5 dias. Dia 5 do mês. 5 dias. 5 dias até Carolina e Marcelo descobrirem que o fluxo de dinheiro tinha acabado. 5 dias para eu me preparar para o confronto. Quando cheguei em casa, os dois ainda não tinham voltado. Guardei a pasta com os documentos novos, junto com os extratos na fronha do fundo do armário. Sentei na cama e fiquei olhando para as minhas mãos. Estremeciam. De medo? De adrenalina? De alívio? Todas as 3 coisas. Peguei o celular e pela primeira vez em 3 anos fiz algo só para mim. Pesquisei salão de beleza perto de mim. Se ia começar uma nova vida, ia começar cuidando de mim. Marquei um horário para o dia seguinte. Corte, tintura, manicure. Ia custar 150 reais do meu novo cartão, mas eu merecia. Os dias seguintes foram estranhos. Eu sabia o que estava por vir, mas eles não. Era como esperar uma tempestade, sabendo exatamente quando ela chegaria. Carolina notou que eu estava diferente. Mãe, você fez o cabelo? Ela pareceu genuinamente surpresa quando voltei do salão. Fiz sim, estava precisando. Ué, mas você disse que não tinha dinheiro para essas coisas. Encontrei um lugar mais barato. Menti suavemente. Ela deu de ombros e voltou para o celular. Não era genuíno interesse. Era só curiosidade passageira. Marcelo nem notou. Passei esses dias tentando manter a normalidade. Cozinhava, limpava, servia. Mas mentalmente estava me preparando. Pratiquei na minha cabeça o que ia dizer. Como ia reagir quando eles explodissem. Porque eles iam explodir. Eu sabia. Também comecei a pesquisar sobre meus direitos. Descobri que, sendo eu a proprietária da casa, poderia pedir para eles saírem, que poderia cobrar aluguel, que abuso de idoso era crime com pena de até 12 anos de prisão. Não queria que chegasse a isso, mas saber que tinha essas opções me dava força. Na noite do dia 4, véspera do pagamento, quase não dormi. Ficava olhando para o teto, ouvindo os ruídos da casa. Roberto costumava dizer que a casa tinha personalidade, que falava com quem prestava atenção. O que você está me dizendo, casa? Sussurrei no escuro. Que eu estou fazendo a coisa certa? E eu juro que senti um conforto. Como se a casa que Roberto e eu construímos juntos, estivesse me dizendo: estou com você. Seja forte. O dia 5 amanheceu. Fiz o café da manhã com mãos que tentavam não tremer. Carolina veio para a cozinha, ainda de pijama. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Ela sentou e tomou o café em silêncio, mexendo no celular. Marcelo ainda dormia. Ele sempre dormia até tarde, a menos que precisasse do meu dinheiro para algo. Às 10 horas, ouvi o som de notificação do celular de Carolina. Ela olhou. Franziu a testa. Olhou de novo. Estranho. O que foi, filha? Minha voz saiu calma, controlada. A aposentadoria da senhora não caiu na conta. Fingi surpresa. Não, mas sempre cai dia 5. Pois é, mas não caiu. Ela estava digitando agora, provavelmente acessando o aplicativo do banco. Que esquisito! Continuei lavando a louça, de costas para ela, para que não visse meu rosto. Mãe, deixa eu ver seu celular. Pra quê? Pra ver se tem alguma mensagem do banco. Entreguei o celular. Tinha deletado todas as mensagens do banco ontem à noite. Ela conferiu cada vez mais frustrada. Não tem nada. Vou ter que ligar para o banco. Talvez seja só atraso, filha. Às vezes acontece. Nunca aconteceu antes. Ela estava irritada agora. Levantou e foi para o quarto, provavelmente para acordar Marcelo. Poucos minutos depois, ouvi vozes alteradas vindo do quarto deles. O show estava começando. Mas eu ainda não estava preparada para o que estava por vir.
Às 11h da manhã, Marcelo entrou na cozinha como um touro furioso. Dona Rita, a senhora sabe que a aposentadoria não caiu hoje? A Carolina me disse. Deve ser algum problema do banco. Problema do banco não. Uai! Ele bateu a mão no balcão. Nunca atrasou antes. A senhora mexeu em alguma coisa? Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o homem de 42 anos que nunca trabalhou um dia desde que conheci. Vi o homem que gastava meu dinheiro em cerveja e apostas online enquanto eu racionava comida. Vi o homem que me tratava como empregada na minha própria casa. Não mexi em nada, Marcelo. Então por que não caiu? Não sei. Liga pro banco. Ele me olhou com raiva, mas pegou o celular. Claro que o banco não ia dar informação para ele. A conta estava no meu nome. Observei ele ficar cada vez mais nervoso conforme falava com o atendente. Observei quando desligou, frustrado. Eles não podem dar informação. Só para titular da conta. Ele me olhou. A senhora vai ter que ligar. Tudo bem, ligo depois do almoço. Depois do almoço? A gente precisa desse dinheiro agora. Para quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. Ele piscou, surpreso. Como assim para quê? Para as contas da casa. Que contas? A luz e a água já foram pagas semana passada. Outras contas, mercado, gasolina, essas coisas. Mercado que só eles comiam. Gasolina do carro dele que ele usava para passear. Depois do almoço eu ligo. Repeti, voltando para o fogão. Ele ainda ficou ali, respiração pesada, punhos cerrados. Por um momento achei que ele fosse fazer algo, mas Carolina entrou e o puxou de volta para o quarto. Terminei de cozinhar com um sorriso pequeno no rosto. O primeiro sorriso genuíno em 3 anos. À tarde, liguei para o banco. Ou melhor, fingi que estava ligando. Fiquei no quarto, celular no ouvido, falando sozinha. Sim, entendo. Ah, é assim? Tá bom, obrigada. Quando desci, eles estavam esperando na sala, os dois me olhando como predadores olham para uma presa. E então? Carolina perguntou. Foi um erro no sistema. O dinheiro vai ser depositado amanhã. Amanhã? Marcelo explodiu. Amanhã não dá. Eu preciso ir no mercado hoje. Marcelo, dinheiro do banco não está na minha mão. Falei com paciência falsa. Se o sistema atrasou, atrasou. O que eu posso fazer? A senhora tem dinheiro em espécie? Não. Era verdade. Nunca tinha dinheiro em espécie porque eles pegavam tudo. Porra! Ele chutou o sofá. Que merda! Marcelo, acalma. Carolina tentou, mas ela também estava visivelmente irritada. Amanhã resolve. Mas amanhã não resolveu. Porque amanhã eu disse que o banco tinha falado que ia ser mais uns dias, por causa de manutenção no sistema. E no dia seguinte, disse que havia uma investigação de segurança. Cada dia que passava, eles ficavam mais desesperados, mais irritados, mais suspeitos. Foi no 4º dia que Marcelo perdeu completamente a calma. Ele tentou usar o cartão de crédito, que ainda estava com eles, num supermercado. O cartão foi recusado. Voltou para casa como um furacão. Dona Rita estava no quintal estendendo roupas. Meu corpo inteiro enrijeceu ao ouvir o grito. Ele surgiu na porta da cozinha, o rosto vermelho, uma veia pulsando na testa. O cartão não funciona. Que cartão? Seu cartão, o de crédito, está bloqueado. Bloqueado? Fingi confusão. Como assim? Bloqueado, recusado, não passa. Ele estava berrando agora. A senhora cancelou? Eu? Como eu ia cancelar? Você que fica com o cartão. Então por que não funciona? Não sei, Marcelo. Talvez seja a dívida. Deixei a palavra pairar no ar. Dívida muito alta, bloqueia cartão. Ele ficou mudo por um segundo. Que dívida? A dívida do cartão. Deve estar alta, não? Vocês usam bastante. Mas a senhora paga. Pago? Pago com que dinheiro, Marcelo? Se minha aposentadoria mal dá para as contas? Ele me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Senhora, a senhora sempre pagou o cartão. O pagamento mínimo, mas a dívida continua crescendo. Quanto? Sua voz tinha ficado perigosamente baixa. Quanto o quê? Quanto de dívida tem? Última vez que vi, estavam uns 40 mil. Falei casualmente, voltando a estender roupa. Silêncio absoluto. Olhei para trás.
Ele estava branco, completamente branco. 40.000? É, mais ou menos. Por isso o cartão deve estar bloqueado. Carolina apareceu na porta. Marcelo, o que está acontecendo? Sua mãe acabou de dizer que tem 40.000 de dívida no cartão. Carolina me olhou. Mãe, isso não pode estar certo. Está. Quer ver os extratos? Pela primeira vez em 3 anos, vi medo nos olhos da minha filha. Extratos? Que extratos? Larguei as roupas e passei por eles entrando na casa. Fui direto para o meu quarto, peguei a pasta escondida e voltei. Joguei o maço grosso de papéis na mesa da sala. Esses extratos. Eles se aproximaram lentamente, como se os papéis fossem uma cobra venenosa. Carolina pegou o primeiro. Seus olhos percorreram os números. Vi sua tez ficar pálida. Mãe, o que? São todos os gastos dos últimos 3 anos. Minha voz estava calma, fria. Cada transferência, cada compra, cada saque. Marcelo pegou outro papel, depois outro. Isso não pode. Pode sim, porque foi vocês que gastaram. Mas a senhora deixou, ele gritou de repente. A senhora deixava a gente usar. Deixava? Minha voz subiu pela primeira vez. Deixava? Vocês tomaram meu cartão, tomaram meu dinheiro, tomaram minha dignidade. A gente precisava, mãe. Carolina estava com lágrimas nos olhos agora. Lágrimas de quê? Remorso? Medo? Raiva? A gente estava sem dinheiro. O Marcelo estava desempregado. E daí? Olhei para ela. Minha filha. Meu bebê. E daí que justifica gastar 180.000 reais em 3 anos? O número ecoou na sala. Não. Carolina sentou, como se as pernas tivessem falhado. Não pode ser tanto. É tanto. Podem conferir. Cada extrato, cada nota fiscal. 180.000 reais do meu dinheiro. Do dinheiro que eu trabalhei 42 anos para garantir. O dinheiro que era para minha velhice, para meus remédios, para minha segurança. Peguei outro papel e joguei na frente deles. Sabe quanto tem na conta agora? Negativo. Sabe quanto vocês gastaram em restaurantes chiques enquanto eu comia resto? Mais de 50.000. Sabe quanto vocês gastaram em roupas de marca enquanto eu usava a mesma calça com zíper quebrado? 40.000. Cada número era uma facada. Via isso nos rostos deles. E sabe o melhor? Continuei. Quando descobri, vocês sabem qual foi minha primeira reação? Não foi raiva. Foi alívio. Porque finalmente eu entendia. Finalmente fazia sentido porque nunca sobrava dinheiro. Porque eu nunca podia comprar nada para mim. Porque vocês me tratavam como empregada. Mãe, a gente nunca... Carolina começou. Nunca o quê? Estava gritando agora. 3 anos de dor saindo. Nunca me trataram mal. Nunca me usaram. Vocês me transformaram em serva na minha própria casa. Na casa que eu e seu pai compramos. A gente só estava tentando sobreviver. Marcelo trovejou. Sobreviver? Ri, sem humor. Joias de 3.000 reais são sobrevivência? TV de 8.000 é sobrevivência? Viagem para a praia é sobrevivência? Peguei a fatura específica que tinha separado antes. Esse aqui. Olhem esse. Setembro. 15.000 reais em 1 mês. Tem spa aqui. Spa. Enquanto eu tomava remédio de pressão dia sim, dia não, porque não tinha dinheiro para comprar a caixa completa. Carolina estava chorando agora. Mas eu não sentia pena. E sabe o pior de tudo? Minha voz ficou mais baixa, mais perigosa. Não foi o dinheiro. Foi o desrespeito. Vocês me transformaram em nada. Me fizeram sentir inútil, velha, um peso. E eu acreditei. Eu acreditei que era minha obrigação sacrificar tudo por vocês. Porque vocês são minha família. Somos, Carolina gritou. Somos sua família. Família não rouba. As palavras saíram com peso de lei. Família não engana. Família não humilha. Silêncio pesado caiu na sala. Marcelo foi o primeiro a se recuperar. Tá bom. A senhora tá brava. A gente entende. Mas agora, cadê o dinheiro? Olhei para ele. Que dinheiro? A aposentadoria. Cadê? Sorri. Um sorriso sem alegria. Sobre isso, peguei meu novo cartão do bolso. Aquele cartão que eles nunca tinham visto. Mudei de conta e mudei os dados de depósito. A partir de agora,
Minha aposentadoria cai numa conta que só eu tenho acesso. Eles ficaram congelados. A senhora... O quê? A voz de Carolina era um sussurro. Retomei controle do meu dinheiro, como deveria ter feito há 3 anos. Mas... Marcelo estava vermelho de novo. Mas como a gente vai viver? Esse não é mais meu problema. Claro que é seu problema. Ele deu um passo em minha direção. A gente mora aqui. A gente precisa de dinheiro. Então arranja um emprego, gritei de volta, sem recuar, como pessoas normais fazem. Eu estou procurando. Há 3 anos? Há 3 anos você está procurando? E não encontra nada? Ou será que você nem está procurando porque é muito mais fácil gastar o dinheiro da velha idiota? Ele cerrou os punhos. Por um momento, achei que ele fosse me bater. Marcelo, não! Carolina se colocou entre nós. Não piora as coisas. Piorar? Ele virou para ela. Ela acabou de cortar nosso dinheiro. Como pode ficar pior? Não é dinheiro de vocês. Repeti devagar. Nunca foi. É meu. A senhora está fazendo isso por vingança. Carolina me olhou, os olhos ainda cheios de lágrimas. Para nos punir. Não. Estou fazendo isso para sobreviver. Porque se continuar assim, vou terminar na rua. Porque vocês iam gastar até o último centavo e deixar eu morrer sem remédio, sem comida, sem nada. Não é verdade. A gente ia cuidar da senhora. Como? Minha voz ecoou. Como vocês iam cuidar de mim se nem cuidam de vocês mesmos? Se dependem do meu dinheiro para tudo? Nenhum deles teve resposta. Pronto, Marcelo finalmente disse. Então é isso? A senhora vai deixar a gente desamparado? Desamparado? Vocês moram numa casa, tem teto, tem comida, tem tudo. A única coisa que não tem mais é acesso ao meu dinheiro. Mas a gente não pode pagar aluguel, Carolina protestou. Aluguel? É hora. A gente mora aqui. A gente paga aluguel? Olhei para minha filha. Ela estava falando sério. Realmente achava que morar de graça na minha casa, gastando meu dinheiro, era direito dela. Não, falei devagar. Vocês não pagam aluguel. Mas deveriam. Como a gente vai pagar aluguel sem dinheiro? Marcelo gritou. Trabalhando. Como eu fiz por 42 anos. Ele me olhou com ódio. Ódio puro. E eu olhei de volta. Sem medo. Porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha poder. Eu tinha controle. E não ia abrir mão disso nunca mais. Mas o pior ainda estava por vir. E quando Júlia apareceu na minha porta, tudo mudou. A casa ficou em silêncio tenso pelos próximos dias. Carolina e Marcelo mal falavam comigo e eu com eles. Passávamos uns pelos outros como fantasmas. Continuei cozinhando, mas só o básico. Arroz, feijão, ovo, nada de lasanha. Nada de comida cara. Quando Marcelo reclamou, eu respondi. É o que o dinheiro dá. O meu dinheiro, que agora eu controlava. Cada dia, via a desesperança aumentar nos olhos deles. Marcelo tentou vender o carro, mas descobriu que nem estava pago. Carolina tentou pegar emprestado de amigas, mas aparentemente tinha queimado todas as pontes pedindo dinheiro antes. Eles estavam encurralados. E sabiam disso. Eu, por outro lado, estava renascendo. Pela primeira vez em 3 anos, fiz compras para mim. Comprei remédios. Comprei comida que eu gostava. Comprei roupas novas. Nada caro, mas novas. Voltei a sair. Reencontrei Beatriz, minha amiga e vizinha que Carolina tinha me afastado com desculpas de estou cansada e não estou me sentindo bem. Rita! Beatriz me abraçou quando apareci na porta dela. Meu Deus, onde você estava? Faz meses que não te vejo. Estava ocupada. Ela me olhou nos olhos e entendeu. Entra. Vamos tomar café e você me conta tudo. E contei. Tudo. Os 3 anos de abuso. O dinheiro, a descoberta, o que eu tinha feito. Beatriz me escutou, segurando minha mão, lágrimas escorrendo. Rita, minha amiga, eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei. Ninguém imagina, falei. É a própria filha. Quem vai desconfiar? O que você vai fazer agora? Não sei. Era verdade. Tinha retomado meu dinheiro, mas eles ainda moravam comigo. E todos os dias ficava mais insustentável. Você pode colocar eles para fora. É sua casa. Eu sei. Mas é minha filha, Bia.
Sua filha que te roubou. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Voltei para casa pensando. Beatriz tinha razão. Mas como? Como pedir para minha própria filha sair? A resposta veio de onde eu menos esperava. 2 dias depois, uma sexta-feira, a campainha tocou às 3 da tarde. Fui atender. Do outro lado, uma moça jovem, bonita, de uns 25 anos. Levei um segundo para reconhecer. Vó, Júlia. Minha neta. A filha de Carolina. A menina que eu não via há quase 2 anos. Júlia! Abri os braços e ela se jogou neles, me abraçando forte. Vó, eu senti tanta falta. Ela estava chorando. Por que você sumiu? Por que não ligava mais? Puxei ela para dentro, fechando a porta. Sua mãe não te contou? Contou que você estava doente, que não queria visitas, que precisava de descanso. Júlia me olhou. Mas você não parece doente. Não estou. Ela franziu a testa. Então por que... Naquele momento, Carolina desceu as escadas. Júlia, o que você está fazendo aqui? Vim visitar a avó. A voz de Júlia tinha uma ponta de acusação. Já que você nunca me deixa vir. Eu deixo sim. Você que está sempre ocupada. Mentira. Júlia cruzou os braços. Toda vez que falo em vir, você inventa desculpa. Que a avó está dormindo, que está no médico, que não está bem. Carolina olhou para mim, depois para Júlia. Júlia, não é o momento. Não é momento para quê, mãe? Para ver minha avó? Para descobrir por que você mentiu para mim por 2 anos? Eu não menti. Mentiu sim. A voz de Júlia estava alta agora. Encontrei a tia Beatriz na rua semana passada. Ela me disse que a avó está ótima, que está melhor do que nunca. Então por que você disse que ela estava doente? Silêncio. Carolina abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Júlia, é complicado. Complicado como? Júlia se virou para mim. Vó, você está bem? Você estava doente? Olhei para minha neta, para os olhos dela cheios de preocupação. Olhei para Carolina com pânico no rosto e decidi. Chega de mentiras. Não, Júlia, eu não estava doente. Sua mãe mentiu. Vó, Carolina tentou me interromper. Por quê? Júlia perguntou. Respirei fundo. Porque ela não queria que você descobrisse o que eles estavam fazendo. Fazendo o quê? E então contei. Com Carolina ali, ouvindo, sem poder me parar. Contei sobre o dinheiro. Sobre os 3 anos de abuso. Sobre tudo. Júlia me ouvia com expressão cada vez mais horrorizada. Mãe, ela finalmente se virou para Carolina. Diz que não é verdade. Carolina estava branca. Júlia, você não entende. Diz que não é verdade. Foi por necessidade. A gente não tinha opção. Necessidade? Júlia estava gritando agora. Você tem foto no Instagram, usando bolsa da Louis Vuitton. Você postou viagem para Campos do Jordão mês passado. Isso é necessidade? Júlia, você é jovem, não entende como a vida é difícil. Eu trabalho, mãe, eu me sustento, eu pago minhas contas e nunca roubei ninguém para fazer isso. Marcelo apareceu no topo da escada. Que gritaria é essa? É você, Júlia apontou para ele. Você que manipulou minha mãe para roubar minha avó. Ninguém roubou ninguém. Não? Júlia pegou um dos extratos que ainda estavam na mesa. 180 mil reais. Vocês gastaram 180 mil reais dela. Ela deixou. Porque ela é idosa, porque ela estava vulnerável, porque ela confiou em vocês. Júlia estava chorando de raiva. Vocês sabem que isso é crime? Que isso é abuso de idoso? Você não vai falar assim com sua mãe. Marcelo desceu as escadas ameaçadoramente. E você não vai chegar perto dela. Júlia se colocou na frente dele. Ou eu ligo para a polícia agora. Júlia, para com isso, Carolina implorou. É sua família. Família? Júlia riu sem humor. Família não faz isso. Família não rouba. Ela se virou para mim e pegou minha mão. Vó, você chamou a polícia? Não. Por quê? Porque... Olhei para Carolina. Porque é minha filha. E daí? A voz de Júlia estava firme. Ela é minha mãe. E ainda assim, se fosse eu chamaria a polícia. Porque o que ela fez é errado. Júlia, por favor. Carolina começou. Não, mãe.
Não vem com por favor agora. Você explorou a avó. Você usou ela. Você mentiu para mim para eu não descobrir. Você... Sua voz quebrou. Você me decepcionou. Aquelas palavras atingiram Carolina mais do que qualquer coisa que eu tinha dito. Júlia. Mas Júlia já tinha se virado para mim. Vó, você tem onde ficar? Pode vir para minha casa. Júlia, essa é minha casa, falei firme. Eu não vou sair. Então eles têm que sair. Olhei para Carolina e Marcelo. Os dois pareciam ter sido atingidos por um caminhão. Vó, Júlia continuou, você precisa colocar eles para fora. Precisa proteger você. Se você não fizer isso, eles vão continuar te usando. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Júlia, por favor, não faz isso com a gente. Carolina estava chorando. A gente não tem para onde ir. Deveriam ter pensado nisso antes de roubar a avó. A gente pode mudar. A gente pode pagar de volta. Com que dinheiro? Júlia desafiou. Nem emprego vocês têm. A gente arranja. Igual vocês arranjaram nos últimos 3 anos? Marcelo explodiu. Chega, chega. Ele olhou para mim. Quer que a gente saia? A gente sai. Mas a senhora nunca mais vai ver a gente, entendeu? Nunca mais. Ótimo, Júlia respondeu por mim. Melhor coisa. Júlia! Carolina chorou. Mas Júlia estava irredutível. E vendo minha neta, tão jovem, tão forte, tão determinada a me proteger, me deu a coragem que eu precisava. Vocês têm até o final do mês, disse. Minha voz não tremeu. 30 dias para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Vó, Carolina começou. Continuei. Vocês podem ficar, mas vão pagar aluguel, R$ 2.400 por mês, e vão me respeitar, e vão começar a pagar de volta o que devem. 2.400? Marcelo gritou. A gente não tem esse dinheiro. Então sugiro que arrumem, ou arrumem onde morar. Isso é crueldade. Crueldade foi o que vocês fizeram comigo por 3 anos, respondi. Isso é justiça. Olhei para Carolina, minha filha, meu bebê. Eu te amo, Carolina, sempre vou amar. Você é minha filha, mas não vou mais deixar você me destruir. Se você quer continuar fazendo parte da minha vida, vai ser nos meus termos, não nos seus. Ela estava soluçando agora. Vocês têm até dia 30 para decidir. Ficar pagando e me respeitando ou sair. Subi as escadas com Júlia me seguindo. Entramos no meu quarto e fechei a porta. Minha neta me abraçou forte. Vó, eu sinto muito. Sinto muito por não ter descoberto antes. Sinto muito por não ter estado aqui. Não é sua culpa, meu amor. Mas eu devia ter insistido em te ver. Devia ter desconfiado. Eles eram convincentes. Sentei na cama. E eu era... fraca. Não, vó. Você não era fraca. Você estava sozinha. Mas não está mais. Júlia segurou minha mão. Eu estou aqui agora. E não vou deixar eles te machucarem nunca mais. Abracei minha neta e finalmente, me senti protegida. O prazo estava dado, 30 dias, e então veríamos o que Carolina e Marcelo escolheriam. Os próximos dias foram de guerra fria. Carolina e Marcelo mal saíam do quarto. Quando saíam, me olhavam com mistura de raiva e medo. Júlia passou a vir todos os dias, como se fosse minha guarda-costas pessoal. Não confio neles, vó, ela disse. Não vou deixar você sozinha com eles. Ela tinha razão em não confiar. Uma semana depois do ultimato, Marcelo tentou me convencer a esquecer tudo isso. Dona Rita, ele começou com voz suave, totalmente falsa. A senhora não acha que está exagerando? Exagerando? É. Tudo bem. A gente gastou um pouco mais do que devia. Mas a senhora está tratando a gente como criminosos. Vocês são criminosos. O que fizeram é crime. Ah, para de drama. A senhora deu o dinheiro. Eu não dei. Vocês tomaram. Mesma coisa. Não é. Olhei para ele. E você sabe disso. Ele mudou de tática. Olha, a gente não tem condições de pagar 2.000 de aluguel. Então procurem onde morar. E se a gente não sair? A ameaça estava implícita. Se vocês não saírem até dia 30, eu chamo a polícia e faço um boletim de ocorrência por abuso de idoso e apropriação indébita. Ele ficou branco. A senhora não faria isso. Não? Peguei meu celular.
Quer apostar? Júlia já pesquisou. Dá até 12 anos de prisão. A senhora vai mandar a própria filha para a cadeia? Se for necessário. E pela primeira vez, eu realmente acreditava que faria. Ele me olhou com ódio e saiu batendo a porta. Dia 20. 10 dias para o prazo final. Carolina finalmente veio falar comigo. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Mãe, eu preciso falar com você. Estava na cozinha preparando o almoço. Fale. Sozinhas? Olhei para Júlia, que estava na sala. Tudo o que você tem para falar, pode falar na frente dela. Carolina hesitou, mas sentou na mesa. Mãe, eu sinto muito. Esperei. Ela continuou. Eu sei que o que a gente fez foi errado. Eu sei. Mas começou pequeno, sabe? R$ 1 aqui, outro ali, e de repente já estava... Ela gesticulou vagamente. Fora de controle. R$ 180 mil não é fora de controle. É roubo sistemático. Eu sei. Ela estava chorando agora. Eu sei, mãe. E eu sinto muito, tanto. Mas eu estava desesperada. O Marcelo sem emprego, as contas, eu mesma sem conseguir nada. Então você decidiu que era mais fácil me usar. Não, não foi assim. Eu achei que você ia ficar feliz em ajudar. Você sempre disse que família vem primeiro. Ajudar é uma coisa, ser explorada é outra. Eu sei a diferença agora. Ela limpou as lágrimas. Mãe, por favor, dá mais tempo para a gente. A gente não tem para onde ir. Vocês tiveram 3 anos para se organizar, para guardar dinheiro, para planejar o futuro, mas preferiram gastar em luxo. Não foi luxo, foi tentar manter a aparência, tentar não parecer falidos. E funcionou? Parecer rico enquanto rouba a própria mãe valeu a pena? Ela não tinha resposta. Carol, usei o apelido de infância dela pela primeira vez em anos. Eu te amo, mas você me magoou profundamente. Você traiu minha confiança. E pior, você me fez sentir que eu estava errada em me importar. Não, mãe. Sim. Cada vez que eu pensava em questionar vocês, você jogava na minha cara que eu não te amava, que eu não queria ajudar. Você usou meu amor como arma contra mim. Ela soluçou. Eu sei e eu sinto muito. Tanto. Então prove. Arranja um emprego. Para de depender de mim. Vive sua própria vida. Mas para isso eu preciso de tempo. Você teve 3 anos. Mais 30 dias, então. Pelo menos isso. Suspirei. Os termos não mudaram. Fiquem e paguem ou saiam. A gente não tem dinheiro para pagar. Então vocês sabem o que precisam fazer. Ela me olhou com desespero e saiu correndo da cozinha. Júlia entrou. Vó, você está bem? Estou. E era verdade. Estava difícil. Mas eu estava bem. Dia 28. 2 dias para o prazo. Percebi movimento estranho na casa. Carolina e Marcelo estavam colocando coisas em caixas. Iam embora. Senti uma pontada no coração. Apesar de tudo, era minha filha. Mas sabia que era necessário. Júlia estava comigo quando eles começaram a carregar as caixas para o carro. Foi rápido. Eles tinham vindo só com roupas 3 anos atrás, e era com roupas que estavam saindo. Tudo o mais, a TV, o sofá de couro, os eletrônicos, tinham comprado com meu dinheiro, então tecnicamente eram meus. Mas eu não quis. Levem, disse. Considerem pagamento pelos anos que trabalhei de graça como empregada de vocês. Marcelo nem me olhou. Simplesmente pegou as coisas e carregou. Carolina era diferente. Ela carregava uma caixa, parava, olhava para mim, carregava outra, parava de novo. Quando carregaram a última caixa, ela ficou parada na porta. Mãe? Sim? Eu ainda posso te ligar? Olhei para minha filha. A menina que eu carreguei no colo, que ensinei a andar, que protegi de tudo. Pode. Mas Carol? Sim? Só me liga quando você realmente tiver mudado, quando você não precisar mais do meu dinheiro. Quando você me respeitar de verdade. Ela acenou, lágrimas escorrendo, e saiu. Ouvi o carro ligar. Ouvi ele saindo. A casa ficou em silêncio. E então, alívio. Júlia me abraçou. Você fez a coisa certa, avó. Eu sei. E sabia mesmo. Mas 3 horas depois, algo aconteceu que eu não esperava.
A campainha tocou. Era Carolina, sozinha. Mãe, eu esqueci uma coisa. Ela estava vermelha, os olhos inchados. O quê? Eu preciso te falar uma coisa, sem o Marcelo aqui. Deixei ela entrar. Júlia ficou perto, vigilante. Carolina sentou no sofá. O sofá velho de Roberto e meu, já que eles tinham levado o de couro. Eu terminei com o Marcelo, ela disse de repente. O quê? Acabei com ele. Quando saímos daqui, a gente foi para a casa da mãe dele. E lá eu finalmente tive clareza. Eu vi como ele falava de você, mãe, com ódio, com desprezo, e percebi que ele nunca amou você, nunca respeitou você. Para ele, você sempre foi só uma fonte de dinheiro. Ela limpou as lágrimas. E percebi que ele me transformou nisso também. Antes dele, eu nunca teria feito isso com você. Nunca. Carol. Não, deixa eu terminar. Ele me manipulou, mãe. Me fez acreditar que usar você estava certo, que você devia isso para nós. E eu, idiota, acreditei. Porque era mais fácil do que enfrentar a verdade, que eu tinha casado com um parasita. Ela olhou para mim. Eu terminei com ele. Dei metade das coisas que a gente levou para ele e falei que quero divórcio. E então vim aqui pedir uma coisa. O quê? Deixe eu voltar. Não para morar, mas deixe eu trabalhar para você. Deixe eu pagar de volta o que eu roubei. Carol, eu vou arrumar um emprego. Qualquer emprego. E vou usar metade do salário para te pagar de volta. Cada centavo. Vai levar anos, mas eu vou fazer. Olhei para minha filha. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia anos de dor entre nós. E onde você vai morar? Vou alugar um quarto. Júlia disse que me ajuda a procurar. Ela olhou para a filha, que acenou. Vou recomeçar, do zero, como eu devia ter feito há 3 anos, em vez de sugar você. Carol, vai levar muito tempo, 180 mil. Eu sei, talvez leve 20 anos. Talvez eu nunca consiga pagar tudo. Mas eu vou tentar, porque é o certo. E porque eu preciso provar, para você e para mim, que eu sou melhor do que fui. Silêncio longo. Júlia me olhou. Vó, decide você. Eu apoio o que você escolher. Olhei para Carolina. Minha filha, meu bebê. Ela tinha me machucado mais do que qualquer pessoa na vida. Tinha me usado, roubado, humilhado. Mas também era minha filha. Tudo bem, disse finalmente. Mas com condições. Qualquer uma. Você mora sozinha. Não volta aqui. Visitas só com aviso prévio. Sim. Você vai fazer terapia. Isso não é negociável. Sim. E você só me paga quando tiver emprego estável e não comprometer seu sustento. Não quero você na miséria só para me pagar. Mãe. Não. Essas são minhas condições. Ela acenou chorando. Obrigada, mãe. Obrigada por me dar uma chance. Não me agradeça ainda. Você vai ter que provar. Eu vou. Eu prometo. Ela se levantou e, hesitante, se aproximou. Abri os braços e, pela primeira vez em 3 anos, abracei minha filha de verdade. Se você ou alguém que conhece está passando por abuso financeiro, emocional, físico, procure ajuda. Ligue 190 ou 180, Central de Atendimento à Mulher e Direitos Humanos. Abuso de idoso é crime e tem pena de até 12 anos de prisão. Você não está sozinho e você merece respeito e dignidade, sempre. Se essa história te tocou, deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e justiça.